Esse trecho entre Jequié e Jaguaquara, na BR-116, já me deu uns sustos antes, mas o que aconteceu naquela madrugada de final de maio foi diferente. Não foi susto, foi outra coisa. Foi aquela sensação de que tinha mais alguém ali, só que você não vê, e mesmo assim sente. Eu estava vindo de Vitória da Conquista, tinha descarregado tudo no galpão da transportadora e peguei a estrada de volta vazio. Madrugada mesmo, 2 da manhã ou um pouco mais. A temperatura já tinha caído e o trecho estava seco, céu claro. Sabe aquele silêncio que parece que o caminhão está cortando o mundo sozinho? Parei num posto lá perto de Poções só para tomar um café e ajeitar o cinto da cinta lombar que estava me incomodando. Peguei um pãozinho dormido, sentei, olhei o retrovisor e pensei, se eu seguir agora, passo Jequié antes das 3. Naquele horário, com o caminhão leve, eu ia tranquilo. Música baixa no rádio, farol alto, ligado o tempo todo, porque ali tem muito trecho escuro. Não tinha pressa. Foi no quilômetro 146, quase na divisa entre os municípios, que aconteceu a primeira coisa estranha. Do lado direito, na beira do acostamento, tinha um homem parado. Não estava com o braço esticado como quem pede carona, nem balançando. Ele só levantava o braço devagar, fazia um aceno curto e deixava cair de novo, como quem está dizendo, "Tô aqui", só isso. Não parei, nem freei, nem encostei. Aliás, nem pensei em encostar. Era o tipo de aceno que não te pede nada, só te olha e te marca. Segui, sem acelerar nem reduzir. Mas foi como se o silêncio tivesse mudado depois daquilo. O som do motor ficou abafado. A cabine parecia mais apertada e eu comecei a olhar para o retrovisor como se esperasse ver alguma coisa vindo atrás. Não vi. O estranho é que uns 8 quilômetros para frente, quando passei por uma placa amassada, que eu lembrava bem que sempre ficava meio caída, ele estava lá de novo. Mesmo homem, mesma posição, mesmo aceno. Ali eu fiquei com a nuca gelada. Olhei para o GPS e foi aí que travei. Ainda marcava quilômetro 146, como se eu tivesse andado e ao mesmo tempo não tivesse saído do lugar. Achei que podia ser erro do sistema, sinal caindo. Mas o painel do caminhão também dizia 146. E ali eu comecei a sentir como se o tempo tivesse dado um nó. Encostei, não tinha como seguir daquele jeito. A cabeça já estava confusa, o braço direito tremia no volante. Parei num bolsão, desliguei o caminhão, desci para respirar. Fiz o que sempre faço quando quero garantir que está tudo certo. Fui até a traseira, abri o baú, fechei de novo. Circulei o caminhão. Pneus normais, lonas presas. Quando fui voltar para a cabine, a luz do painel acendeu sozinha. Só a luz, sem som. O rádio estava mudo, mas ligado. E no vidro, do lado de dentro, no canto direito, onde a gente quase nunca passa a mão, tinha uma marca. Uma mão pequena, com 4 dedos. Fiquei parado ali fora uns bons minutos, tentando lembrar se alguém tinha subido comigo na base, se algum moleque podia ter encostado no vidro, mas não tinha explicação. Era do lado de dentro, e a mão parecia fresca, como quando a gente respira no vidro e toca. A marca estava virada para mim, como se alguém tivesse deixado ali para ser vista na hora certa. Subi. Liguei o caminhão de novo, meio sem olhar para nada. Só queria andar, me mexer, fazer o barulho do motor me trazer de volta para a realidade. Andei mais um tempo, sei lá, uns 15, 20 minutos, até ver uma porteira de madeira que eu tinha certeza que conhecia. Já tinha parado ali antes, uma noite em que o motor ferveu e precisei esperar amanhecer para pedir guincho. Era um lugar que eu usava como referência. Tinha uma fazendinha logo atrás, mas aquela noite a porteira estava fechada com arame, como se nunca tivesse sido usada, como se aquilo tudo nunca tivesse acontecido. Desliguei o rádio, olhei para o painel, KM 146, mais uma vez. Quando vi de novo aquele número no painel, ali no mesmo trecho onde eu tinha certeza de já ter passado, me deu um peso no peito.
Não era medo de gritar ou correr, era outro tipo. Era como se a estrada tivesse me pegado e me colocado de volta onde ela queria que eu ficasse. A mente da gente começa a procurar lógica nessas horas. Pensei que eu podia ter feito algum retorno sem perceber, tipo um erro de navegação ou que o marcador estava bugado. Mas eu sabia que não. Não tinha retornado. Não tinha entrado em estrada de terra. E o GPS estava mostrando exatamente onde eu tinha visto o homem pela primeira vez. Respirei fundo, desliguei o motor de novo e fiquei com a testa encostada no volante, pensando, tentando puxar da memória se alguém já tinha falado de coisa parecida por ali. Mas não me vinha nada, só uma lembrança estranha. A de que pela primeira vez em anos dirigindo à noite, eu estava com a sensação de que não era o único acordado naquele trecho. Sabe aquele silêncio que não é só ausência de som? Era o que estava ali comigo. Voltei a andar, dessa vez sem olhar para o retrovisor, sem encostar, só indo, mas com a sensação de que alguma coisa estava sentada atrás de mim, dentro da boleia. Não fazendo nada, não mexendo em nada, só ali. E o ar. O ar ficou pesado, gelado, mas não era janela aberta, era condensação mesmo. Os espelhos internos começaram a embaçar, como quando tem gente respirando forte dentro de espaço fechado. Eu passei a manga da camisa, limpei, mas voltava. Não era normal. Continuei assim, quieto, mudo, até ver as luzes do posto em Jaguaquara, que pareciam mais fortes do que nunca. Parei, desci. Fui direto para o banheiro, lavei o rosto, tomei 2 goles de café. O frentista me conhecia, me perguntou se eu estava bem. Eu disse que era só o sono, e ele riu, mas eu não ri de volta. Horas depois, já em Feira de Santana, encontrei um conhecido no pátio da base. Outro caminhoneiro, de Minas também. A gente conversando sobre o trecho e eu acabei soltando meio sem pensar. Passei pelo 146 essa noite. Aconteceu um negócio esquisito. Ele fechou a cara na hora. O 146, você viu alguém ali? Eu não respondi direto. Só fiquei quieto esperando ele continuar. Aí ele contou. Disse que fazia umas semanas que tinha dado um caso ali. Um homem que morava numa casinha isolada, perto da pista. Tinha sido atropelado numa madrugada, quase no mesmo horário em que eu passei. Mas o corpo só foi encontrado 2 dias depois. Ficou ali, na beira da pista, como se estivesse acenando. Quando ele disse isso, eu não soube o que falar. Não perguntei mais. Não quis saber o nome nem a placa do carro envolvido. Só agradeci e fui embora. Mas o que gruda até hoje, o que não sai da cabeça, não é nem o aceno, nem o trecho repetido, nem o painel marcando o mesmo quilômetro. É a mão no vidro, pequena, de 4 dedos. O homem da estrada usava luvas. Até hoje, eu fico pensando se era ele, ou se tinha mais alguém ali, alguém que não queria carona, não queria ajuda, só queria ser notado. E eu confesso, depois daquela madrugada, toda vez que passo pelo 146, eu baixo os olhos. Evito olhar para o acostamento. Porque tem coisa que não quer ser vista, só quer ser notada. Aconteceu num trecho entre Senhor do Bonfim e Petrolina, BR-407. Eu fazia aquilo ali fazia uns 20 anos já. Conhecia cada subida, cada buraco, cada curva onde dava para cortar marcha antes da descida. Era de madrugada. Por volta de umas 2h30, talvez 3. Estava voltando vazio, tinha deixado carga em Petrolina, era só a volta mesmo. Sem pressa, só queria chegar em casa, descansar. A estrada estava limpa, sem movimento, sem neblina, sem nada de anormal. Só aquele silêncio que a gente até estranha quando roda muito tempo sem cruzar com outro farol. Os pneus fazendo aquele barulhinho seco no asfalto. Tudo tranquilo. Foi ali, mais ou menos uns 10, 15 quilômetros depois da entrada de Jaguarari, que eu vi a sinalização.
Primeiro veio uma placa branca, refletiva, bem nova. Estava escrito Obras a 1 km. Logo depois, mais duas. Reduza a velocidade e desvio temporário. Tinha cone, tinha fita, tudo alinhado, novo. Como se tivessem montado naquela madrugada mesmo. E não era gambiarrinha não. As placas tinham base, estavam firmes, pintura perfeita. Coisa feita para parecer oficial. Eu reduzi e fui. Entrei na estradinha de terra batida, na lateral direita da BR. Era estreita, mas fechada, com mato alto de cada lado. Mas seguia bem reta, como se fosse paralela à rodovia. Achei que fosse desvio mesmo. Na hora, nem desconfiei. Pensei até em parar num canto ali para urinar, mas segui mais um pouco. Tava achando que ia passar por alguma equipe de obra, retroescavadeira, coisa assim, mas não tinha nada. A estrada continuava, batida com aquele pó fino que fica subindo quando a gente passa. E o detalhe é que era tão reta, mas sem fim. Seguia, seguia e nada. Eu olhei no GPS do celular. Não marcava desvio nenhum. Só mostrava a rodovia principal. Como se eu tivesse saído da rota. Aí começaram a aparecer uns sacos pretos. Tipo aqueles sacos grandes de lixo, sabe? Um aqui, outro mais à frente. Todos encostados no mato, bem na beirada da estrada. Na hora, pensei que fosse resto de obra, coisa largada. Mas a estrada não tinha marca nenhuma de obra, nenhuma máquina, nenhum homem com colete, nada. Passei por mais uns 4 desses sacos, ajeitados sempre do mesmo lado, no lado da cerca. Foi quando eu senti vontade de urinar de novo. Não tinha ninguém, era só mato. Encostei. Parei o caminhão no acostamento improvisado de terra, puxei o freio e desci. Desci com a lanterna do celular ligada, por costume. Luz baixa, só para não tropeçar em pedra. Fui mais para a lateral, para o canto, onde tinha um dos sacos desses aí. Não era por curiosidade, foi por acaso. Ele estava no caminho, foi aí. Na hora de passar perto, a lanterna bateu bem na base do saco e dava para ver. Saía um sapato por baixo, sapato masculino, desgastado, sola gasta, o couro rachado, mas não era largado ali. Era como se tivesse calçado em alguém, só que virado num ângulo esquisito, torto, mole. Eu não toquei, nem cheguei perto de verdade. Só vi. A luz da lanterna passou uma vez, voltou e eu congelei. Fiquei parado uns 3 segundos olhando. A mão ainda com o celular apontado. Dei 2 passos para trás e voltei para o caminhão. Nem cheguei a fazer o que tinha saído para fazer. Subi sem respirar. Fechei a porta com força demais, a ponto de dar aquele estalo de lata batida. Dei partida. Pensei em dar ré, voltar. Mas era mato alto dos 2 lados. A estrada era muito estreita e eu não ia sair dali de ré por 20 minutos. Fui tentar virar o caminhão de frente mesmo, dar meia volta. Só que o chão não era mais terra. Ou melhor, parecia terra, mas não era. Era um piso diferente, liso, como se tivessem pintado concreto com cor de barro. E eu senti isso quando virei o volante e o caminhão derrapou um pouco na primeira tentativa. Patinou, sem tração de verdade. E nessa manobra, com o caminhão ainda atravessado, eu olhei no retrovisor. Olhei por reflexo para ver se não estava batendo em galho. Foi aí que eu vi. Uma luzinha, fraca, vermelha, presa num tronco. Olhei de novo. Mirei com a lanterna. Era uma câmera. Daquelas de vigilância, com suporte metálico e lente virada para o caminho, apontada exatamente para a direção por onde eu tinha vindo. Ali foi o momento que tudo virou. Porque até então eu ainda estava achando que tinha caído num trecho mal feito. Mas ninguém bota câmera numa estrada rural, deserta, no meio da madrugada, para fiscalizar buraco. Era outra coisa. E eu não sabia se alguém estava me olhando, se já tinham visto eu parar, se eu tinha passado por algum tipo de teste e agora ia virar, sei lá. Fui saindo com cuidado. O caminhão ainda patinando de leve, a lateral raspou num galho grosso. Ouvi o arranhado do alumínio, senti o impacto seco no baú. Não liguei, só queria sair dali. A estrada não tinha placa de saída, não tinha bifurcação, mas seguia. E os sacos pararam. Não vi mais nenhum.
Só que o caminho ainda era o mesmo. Chão liso disfarçado de barro, mato alto, silêncio. Sem farol vindo, sem bicho passando, sem uma luz sequer no fundo. Nem sinal de celular. Fui em frente por mais de 20 minutos, até que do nada a estrada de terra virou mato outra vez, como se nunca tivesse existido. E eu saí direto na BR-407, o mesmo trecho de antes. Só que agora, sem placa nenhuma, sem cone, sem sinalização de obra, nada. Era como se tivessem tirado tudo em meia hora. Eu parei mais adiante. Tinha um posto de gasolina aberto, pequeno, iluminado só com lâmpada fluorescente azulada. Estacionei, desci, fui até a bomba. O frentista, um senhor magro, de boné, me olhou e disse: "Quer completar?" Eu balancei a cabeça. Disse só: "Enche aí." Fiquei encostado no caminhão, mudo. Ele percebeu. Veio devagar. Perguntou se estava tudo bem. Falei que tinha entrado num desvio ali atrás, estrada de terra, sinalizada, e que tinha alguma coisa errada. Contei o básico. Ele ficou quieto. Depois fez sinal com a mão para eu entrar na lojinha. Abri o celular. Foi direto num link salvo. A matéria era de 2 dias atrás. Tinha o título: "Polícia investiga rota clandestina usada para descarte de corpos em região rural." A imagem da matéria era o que me travou. Era exatamente a estrada onde eu estive. O trecho, o mato, o ângulo, tudo. Parei de ler, só devolvi o celular para ele. Depois que vi aquela matéria, eu não dormi mais direito por dias. O frentista não falou nada, nem sugeriu nada. Só me mostrou o celular e me deixou com aquilo. E talvez esse silêncio tenha me marcado mais do que se ele tivesse falado qualquer coisa. Eu fiquei ali parado no posto uns bons minutos, olhando para o caminhão, como se estivesse esperando que alguém aparecesse para confirmar o que eu tinha vivido. Mas ninguém apareceu. Subi de novo e fui embora. A estrada parecia normal, tudo de volta ao que era. O trecho onde eu tinha visto a placa, sem nada. Nenhum cone, nenhuma faixa, nenhum desvio lateral. Como se nunca tivesse acontecido. Quando cheguei em casa, nem contei nada para minha mulher. Só falei que estava cansado. Mas aquilo ficou, latejando. E quanto mais eu lembrava, mais eu notava os detalhes. O chão que era liso demais. A curva que nunca vinha. Os sacos sempre do mesmo lado. E o pior, a câmera. Ela estava lá. Com certeza estava. Eu vi a luzinha vermelha. Vi o suporte. Vi ela me olhando. E eu comecei a pensar em tudo o que podia ter acontecido se eu tivesse demorado mais ali. Porque se aquilo era o que parecia ser, se aqueles sacos eram o que eu acho, eu podia estar num deles. Podia ter sido eu. E ninguém ia saber. Iam dizer que desapareci na estrada. Iam achar que fui assaltado, que me perdi, que larguei o caminhão. Não ia sobrar explicação nenhuma. Nos dias seguintes, eu fiquei mexido. Rodei de novo, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Comecei a prestar mais atenção em tudo. Qualquer placa que aparecia fora de lugar, eu já duvidava. E uma semana depois, eu voltei lá, sozinho, sem carga, de propósito. Queria ver com meus próprios olhos. Não sei se era teimosia, se era necessidade. Mas eu voltei. E juro por tudo que é mais sagrado, não tinha mais nada, nem o desvio, nem a entrada lateral, nem rastro de pneu, nem cone jogado, nem vestígio de placa. A beira da pista estava limpa, mato normal. Nem parecia que algum veículo tinha passado por ali nos últimos meses. Eu fiquei uns 10 minutos rodando devagar. Olhava para um lado, olhava para o outro, parei o caminhão e desci, andei a pé uns metros pela beira. Só tinha mato, denso, fechado, sem clareira, sem buraco de entrada, nada. Voltei para o caminhão com aquela sensação ruim no estômago. Não era medo, não. Era certeza. Certeza de que eu tinha entrado num lugar que não era para estar ali, ou que era montado para aparecer só na hora certa, para enganar quem tivesse no momento certo. E eu fui esse cara. Eu fui o motorista da vez. Talvez se eu tivesse entrado meia hora depois, já fosse tarde.
Talvez a câmera tenha me visto parar e decidiram não fazer nada porque eu saí rápido. Ou talvez eu passei num horário em que ainda estavam preparando alguma coisa. Não sei. E o pior é que ninguém nunca vai saber. Porque eu não tinha prova, não tirei foto, não salvei o local no GPS, não registrei nada. E mesmo que tivesse, quem ia acreditar? Quando eu tentei contar para um colega de estrada, um cara mais velho que eu respeito, ele só balançou a cabeça e disse que já viu coisa parecida. Que tem uns trechos que a gente entra e não devia, e que, se sair, sai calado. Foi o que eu fiz. Eu não denunciei, não procurei delegacia, não voltei mais naquele posto. Só coloquei essa história na gaveta da cabeça e fui tentando tocar a vida. Mas a verdade é que ela não sai da cabeça, porque tem coisa que a gente vive e até esquece, mas tem coisa que vira parte da gente. E aquilo virou. Hoje, quando vejo placa de desvio, eu paro. Olho 2 vezes. Desço, confiro se tem algum caminhão passando. Não sigo direto mais. Mesmo com pressa, mesmo com hora, não sigo. Porque eu vi o que pode acontecer. Uma placa colocada com fita nova. Cone limpo. Caminho que parece oficial. Tudo certo demais. E quando vê, você entrou onde não devia. E se tiver alguém esperando, só falta você. A estrada estava certa, mas a armadilha também estava. Só faltava eu passar. E passei. A primeira coisa que me fez desconfiar foi o rádio. Estava vindo de Boa Vista para Manaus, rota que já fiz umas 50 vezes. Já passei por buraco, por bicho no meio da pista, por gente caída no acostamento. Mas aquilo ali não foi nada disso. Era madrugada, coisa de 3 da manhã. Um trecho da BR-174 que a gente já conhece bem. Mata dos 2 lados, sem uma alma viva. E o céu sempre pesado. Aquele pedaço entre a Serra da Lua e a Ponte do Alho. Não tem sinal, não tem lanterna de fazenda, não tem nada. Só tu, o caminhão e o escuro. Tava levando carga congelada, carne, baú refrigerado, Mercedes 1620, painel digital. Tudo certo, revisão feita 2 dias antes. E foi justamente por isso que eu estranhei quando reparei que o relógio do painel não mudava. 0327. Olhei para o meu de pulso. 0327 também. Segui rodando. Achei que tinha sido coincidência, talvez atraso no sistema, sei lá. Mas depois de um tempo, ainda estava lá. O mesmo número, o mesmo. E o rádio começou a chiar. Não era aquele chiado seco de antena fraca. Era um som embolado, abafado. Como se alguém tivesse tentando falar por trás de uma fita acelerada. Não dava para entender nada, mas parecia voz. Gente falando, sabe? Rápido demais. Várias vozes misturadas, meio em eco. Aí eu comecei a sentir que alguma coisa estava errada mesmo. Desliguei o rádio. E logo depois, tudo apagou. Motor, luz do painel, ventilador, farol, luz interna. Tudo. O caminhão simplesmente morreu. Mas o relógio digital do painel ficou lá. 0327. Eu friei no automático, com o que ainda tinha de embalo. Estacionei no canto, respirei fundo, deixei a luz do teto ligada por 1 segundo, mas ela também falhou logo em seguida. Saí da cabine para ver se era bateria. Nenhum cheiro estranho, diesel cheio, nada aparente. Só que, do lado de fora, tinha uma coisa que eu não sei explicar até hoje. Não tinha vento, nenhum sopro. A mata estava parada. Nenhuma folha balançando, nenhum barulho de bicho, nada, nem grilo, nem cigarra, nem pássaro noturno, nada. O silêncio era tão forte que parecia que abafava até o som do meu sapato no asfalto. Fiquei uns minutos em pé do lado do caminhão com a lanterna da testa ligada. E comecei a sentir uma coisa no peito, como se o ar tivesse mais grosso, como se estivesse respirando por um pano. Voltei para dentro, sentei no banco do passageiro e decidi esperar o dia clarear. Só que o dia nunca clareava.
Fiquei lá, olhando o céu escuro e comecei a cochilar de cabeça encostada no vidro. Devia ter cochilado e acordado mais de 10 vezes. Mas o relógio, sempre ali, 03:27. Abri a garrafa de água, bebi tudo, mijei do lado do pneu e voltei. Cochilei de novo. Nada mudava, a noite não acabava, nem um carro passando, nem uma luz ao longe. Teve uma hora que eu levantei e decidi andar. Achei que talvez tivesse algum ponto de apoio adiante. Levei a lanterna, o celular, sem sinal, claro, e andei em linha reta pelo asfalto. Uns 15 minutos, passo firme, reto. Quando olhei para frente de novo, meu caminhão estava ali, de costas, com a luz da lanterna refletindo no retrovisor lateral. Travou minha perna. Fiquei parado no meio da pista sem entender. Eu não dei a volta, eu não virei. Eu andei reto, tudo reto. Como que eu voltei para o mesmo ponto? Eu não sei o que foi que me deu, mas chorei, sozinho. Baixei a cabeça e chorei de soluçar, sem saber nem porquê. O baú ainda pingava gelo, o chão molhado, tudo do mesmo jeito. E o painel ainda marcava 03:27. Subi na cabine e tentei dar a partida. Nada, nem sinal. Deitei de novo, mas não consegui dormir. Só fiquei lá, esperando. As costas doíam, o olho ardia. Perdi a noção do tempo. O vidro já embaçado, mesmo com tudo desligado. Aí veio a pior parte. Comecei a ouvir passos, passos secos, lentos, um de cada vez, ao redor da cabine. E eu não conseguia ver nada. Tentei acender a lanterna, não funcionava mais, nem luz de celular. O painel ainda com o número travado. Tentei ver pelo retrovisor, pelo vidro, nada. Mas o som era claro. Como se alguém estivesse andando ali, rodando o caminhão, esperando alguma coisa, até que vi uma marca. O vidro do motorista, do lado oposto ao que eu estava, começou a embaçar por dentro. Formou uma marca de mão, dedos compridos, palmas meio abertas. Mas eu não encostei ali. Eu estava do outro lado. Encostei a cabeça no volante, fechei os olhos. Só queria que passasse, só que não passava. Eu fiquei um bom tempo com a cabeça encostada no volante. Não sei quanto tempo. A mão no vidro não sumia. E a coisa mais estranha é que o embaçado parecia por dentro. Mas eu não sentia calor, não estava suando, não fazia sentido. Comecei a pensar em sair correndo, deixar tudo ali, pegar estrada no escuro mesmo. Mas correr para onde? Eu já tinha andado para frente e caído no mesmo lugar. Se eu corresse, podia acabar girando em círculo para sempre. Foi aí que o medo virou outra coisa. Virou cansaço. Um cansaço esquisito, não era só físico, não. Era como se o corpo tivesse pesado demais para sair dali. Como se tudo tivesse me puxando de volta para o banco. Teve um momento que eu desisti. Não de viver, não disso, mas de entender. Eu encostei de lado no banco do motorista, puxei a bolsa que estava no meio dos bancos, abracei e dormi. Pela primeira vez, dormi mesmo. E acordei com o sol batendo no meu rosto. A luz vinha forte pela fresta de cima do vidro. Primeiro pensei que era sonho, mas não era. O caminhão estava com o motor ligado, o rádio baixo, tocando sertanejo, tudo do jeito que deveria estar. Olhei para o painel, 06:52. E o mais maluco foi ver que tinha sinal no celular. Tinha até notificação de mensagem. Mas nenhuma perda de tempo aparente. Para todo mundo, eu estava no horário. Engatei a marcha e fui direto até um posto mais à frente. Fiquei calado, não falei nada com ninguém. Só abasteci, tomei um café e segui. Quando cheguei em Manaus, fui direto para o galpão. Nem dormi. Larguei a carga e fui para a empresa ver as imagens das câmeras da cabine. O caminhão tem câmera interna, virada para o banco do motorista. Coisa da seguradora. Chamei o técnico e pedi para ver a madrugada. Ele puxou a gravação e a gente foi avançando até o trecho entre a Serra da Lua e a Ponte do Alho. E ali, bem ali, entre 03:27 e 04:30, o vídeo mostrava a cabine vazia. Não tinha ninguém no banco, nem no do passageiro, nem no do meio.
Só mostrava o banco, parado, sem ninguém. O técnico me olhou de lado. Achou que eu tinha descido e esquecido a chave ligada. Mas se tivesse feito isso, a gravação teria continuado com a porta abrindo, o banco mudando de posição ou qualquer coisa. Não tinha nada, só o som do ambiente. E um detalhe que eu nunca mais vou esquecer. No fundo do áudio, tinha uma voz, baixa, grave, repetindo a mesma coisa devagar. 0, 3, 27, 0, 3, 27. Ele pausou o vídeo, perguntou se eu queria uma cópia. Eu disse que não, que era melhor deixar para lá. Fui embora sem falar com ninguém. Hoje em dia, eu ainda faço aquela rota, mas nunca mais passei direto por aquele trecho. Sempre que posso, desvio pela estrada velha, mesmo que seja mais longe, mesmo que gaste mais diesel. Eu não sei o que foi aquilo. Não sei se era coisa da minha cabeça, falha no sistema, ou se tinha alguma coisa errada naquele lugar mesmo. Mas, naquele trecho, naquele pedaço da BR, as horas não passavam. Elas só me seguravam, como se quisessem me travar por dentro, até eu esquecer de mim. Se você já passou por aquele trecho e sentiu alguma coisa estranha, comenta aí no vídeo. Pode parecer maluquice, mas eu sei o que eu vivi. E se não for só comigo, talvez a gente entenda alguma coisa um dia, se é que tem o que entender. Se essa história te prendeu, se inscreve aí no canal e ajuda a espalhar, porque tem coisa que a gente só acredita quando ouve alguém contando igualzinho a gente sentiu. Eu só peguei esse caminho porque disseram que economizava uns bons 20 minutos. E com o preço que o diesel tá, 20 minutos faz diferença. Era uma entrega simples, lona de caminhão, daquelas reforçadas para cobrir trator e pasto. 3 rolos grandes, mais de 100 quilos cada, tudo lacrado e com nota. A descarga ia ser numa fazenda chamada Santa Rita, na zona rural de Paulo Afonso, mas do lado baiano. Um colega de pátio, desses que você confia o se cuida, mas não confia a marmita, me falou da tal rota pela vicinal. Disse, vai por ali que corta caminho e evita aquele trecho de buraco perto da ponte do Rio do Sal. E eu fui. Já eram mais de 4 da tarde quando entrei no trecho de terra. Tava limpo, só um pouco de costela no chão, nada que assustasse. No começo, parecia bom mesmo. Sinal de celular fraco, mas ainda piscando. Nada demais. Só que conforme fui andando, o mato começou a se deitar para dentro da estrada. Aquela terra vermelha virou barro batido. E depois foi virando areia solta. GPS travou. E aí veio uma bifurcação. Nenhuma placa, nenhum sinal, só 2 entradas iguais. Fiquei ali parado uns 2 minutos olhando. Escolhi a da direita, nem sei explicar porquê. A estrada afinou mais e não passou mais nenhum carro, nenhuma moto, nada. Só uns pés de jurema e cerca velha. Depois de um tempo, já com o sol querendo baixar, vi que o mato do lado esquerdo parecia mais alto. Sabe quando parece que ninguém passa há semanas? Os espinhos já estavam batendo na lateral da carroceria. Foi aí que dei de cara com uma porteira, de arame, bem armada, com estaca nova e com um cadeado reluzente, coisa colocada recente. Não dava para ver casa nem roça, nada. Parei, pensei em buzinar, mas para quê? O lugar parecia vazio. Quis dar ré para manobrar e o caminhão morreu. Morreu. Apagou geral sem aviso, luz nenhuma no painel. Tentei girar a chave. Nada. Tentei de novo segurando o ar. Nada. Saí, abri o capô, chequei cabo, bateria, tudo no lugar. Mas parecia morto. Não era comum, mas também não era impossível. Caminhão não tem hora para dar susto. Só que esse susto veio com um gosto estranho. O vento tinha parado. Total. Nem folha mexia. O céu ainda estava claro, mas parecia que tinha um peso em cima do ar. E era um silêncio.
Um silêncio que só é completo quando falta tudo. Nenhum grilo, nenhum cachorro distante, nada. E não era clima de chuva, não. Era outro tipo de vazio. Voltei para a cabine. Liguei o pisca-alerta mesmo sabendo que não ia adiantar. Tranquei a porta, ajeitei o banco, respirei fundo. Tinha água, tinha biscoito. Resolvi esperar clarear o dia seguinte e ir buscar sinal andando. Achei melhor não sair. Nem sabia dizer por onde tinha vindo e o chão estava mole demais para pisar sem lanterna boa. Anoiteceu de vez por volta das 7. Escuro grosso. Fiquei ali quieto, ouvindo nada. E aí, perto da meia-noite, começou. Primeiro foi só um barulho baixo, tipo arranhando mato. Pensei que fosse tatu ou cachorro do mato, mas o som foi rodeando, devagar, de um lado para o outro, como se alguém, não bicho, tivesse caminhando em círculo, passos curtos, sem pressa. Fechei o vidro, travei a porta de novo, peguei a lanterna, não liguei. Fiquei só ouvindo. E o barulho voltava, sumia, depois vinha de novo do outro lado. Não era pisada firme, era tipo arrasto, como se alguém descalço tivesse deslizando os pés na areia. Dormi quebrado, ou tentei. O som só parou perto das 4 da manhã. Um silêncio que voltou como se alguém tivesse ido embora. Quando clareou, desci com a lanterna na mão, desligada. O motor ainda mudo. Fui dar a volta no caminhão, só para conferir. E ali no chão, perto da roda traseira, vi marcas, pés descalços. Pelo menos uns 3 pares. E no meio, uma linha afundada, tipo arrasto, como se alguém tivesse vindo se arrastando. Não era marca de pneu, era gente mesmo. Marca funda com os dedos bem visíveis no barro seco. E na lateral do caminhão, do lado do passageiro, tinha um risco, um X, marcado com alguma coisa afiada, reto, limpo, sem tinta descascada. Risco fundo. Não parecia rabisco de galho nem de pedra arrastada. Não falei nada, não pensei nada. Só peguei minha mochila e comecei a andar de volta. 10 quilômetros para trás, até achar alguma casa, qualquer coisa. Depois de andar uns 10 quilômetros de volta naquela estrada sem nome, com o sol já pesando, vi uma casa. Simples, de taipa. Tinha um pé de limão na frente e um varal com roupa seca. Bati palma. Saiu um senhor, calça surrada, sem camisa. Me olhou de cima a baixo, já entendendo tudo sem eu explicar. Quando falei que meu caminhão tinha apagado depois da porteira, ele franziu a testa e perguntou: "Você foi parar na rota da grota?" Respondi que não sabia. Ele só assentiu com a cabeça, como quem já ouviu isso antes, e disse: "Ali já sumiram 2. Caminhão que não volta, gente que não é achada. Aquilo não é rota de fazenda, é terra de ninguém." E falou assim mesmo, sem susto, sem fazer cena, como se fosse só uma parte do mapa a ser evitada. Peguei emprestado o celular dele e liguei para o seguro da transportadora. Pedi guincho. Demorou. Chegaram só depois das 3 da tarde. Fiz questão de voltar com eles no mesmo carro, até o caminhão. Quando chegamos, o lugar estava igual. Mesmo silêncio, mesmo mato fechado. Só que o caminhão estava intacto. Nenhuma marca, nenhum X na lataria, nenhuma pegada, nem sinal do que eu tinha visto de manhã. Pensei que fosse surto, que eu tivesse inventado tudo. Até o guincheiro comentou que o barro parecia liso demais para ter pegada. Mas quando entrei na cabine e tentei dar a partida, o caminhão ligou de primeira, redondo, como se nunca tivesse dado problema. Pegamos estrada. Já era quase noite quando parei no pátio de um posto para dormir. E foi ali que resolvi revisar a câmera do para-brisa, só por desencargo. Era uma daquelas câmeras comuns que grava em loop, pendrive ainda preso. Dei play. As imagens estavam normais até a hora que o motor apagou. Mostrava a estrada, o mato, o sol baixo, tudo como eu lembrava. Mas depois das 19 horas em ponto, a tela fica preta, não travada, preta, como se alguém tivesse coberto a lente, só que o áudio seguiu gravando. Foram 4 horas de som contínuo, sem corte. E nessas 4 horas,
O que dava para ouvir era pior do que qualquer imagem. Batidas leves na lataria, bem suaves, bem espaçadas. Como se alguém passasse os dedos pela carroceria, de tempo em tempo. Em algumas partes, dava para ouvir algo tipo um rangido metálico, fraco, quase abafado. Não parecia coisa de fora. Soava mais interno, como se o som viesse de dentro da lataria. A câmera seguiu gravando o som até as 3h57 da manhã. Depois disso, o áudio volta ao normal. O vídeo reaparece mostrando o amanhecer. Nada mais. Nunca mostrei esse vídeo para ninguém da transportadora. Apaguei. Nem sei se por medo ou vergonha. Hoje, se alguém me pede sugestão de rota ali pela região de Arapiraca até Paulo Afonso, eu só respondo uma coisa: vai pelo asfalto, mesmo que gaste mais tempo. Não quero saber de atalho, não quero saber de porteira sem dono, nem de estrada onde o caminhão apaga sozinho e acorda limpo. Não conto isso para assustar, nem para fazer graça. Só conto porque foi real. E porque até hoje eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta naquela noite. Ou se eu tivesse saído com a lanterna acesa. Às vezes, o melhor que pode acontecer é não descobrir nada. Tem lugar nesse país que parece só esperar alguém errar a entrada. Aquela noite me ensinou que às vezes o perigo não corre. Ele espera, em silêncio, no escuro. E nem sempre deixa rastro. Teve uma época que eu fazia muito aquele trecho da BR-153 ali, entre Uruaçu e Anápolis. Quase sempre de madrugada, por questão de horário mesmo. Dava certinho com o embarque lá em Itumbiara. E eu nunca liguei muito para passar de noite, não. Desde que parei com os rebites, já vai fazer uns bons anos, eu aprendi a respeitar o corpo. Mas nessa viagem aí, eu estava bem. Acordado, descansado, sem nada demais. Eram mais ou menos umas 3h40 da manhã, talvez um pouco antes. Céu sem lua, só farol e as luzes da cabine mesmo. Eu já tinha passado o Uruaçu e ainda faltava chão. Naquele pedaço da pista duplicada, tem uns retornos no meio do nada, sabe? Uns lugares mal iluminados, acostamento ruim, tudo cheio de mato e sem uma alma viva por perto. Foi num desses que eu vi o cara. Tava agachado bem no meio da faixa de retorno, de costas. Não era caído não, era agachado mesmo. Como se estivesse ajeitando alguma coisa no chão. A primeira coisa que me veio na cabeça foi que tinha alguém ali quebrado, com problema no carro ou coisa do tipo. Só que não tinha carro, não tinha nada, só ele, no escuro, no meio do asfalto. Eu dei farol alto, reduzi um pouco, mas não muito. A verdade é que eu não quis parar. E nem cheguei a passar muito perto, porque era no retorno central, e eu estava na minha faixa à direita. Mas o farol pegou nele em cheio. E mesmo assim ele não virou. Nem reagiu. Nem para botar a mão na cara ou olhar de lado. Nada. Parecia um boneco. Mas não era. Tava vivo. Dava para ver o movimento dos ombros, tipo respirando devagar. Nessas horas, o pensamento da gente corre solto. Primeiro, claro, vem aquele impulso de parar. De descer. Ver se o cara tá bem. Mas aí vem outro. E se for cilada? E depois outro. Mas e se alguém atropela ele ali mais tarde e eu fui o único que viu? A gente aprende a ignorar muita coisa na estrada. Mas aquilo ali não era normal. Eu fiquei com a imagem dele no fundo do olho. Só que não parei. Não era meu papel, pensei. Segui. 10, 15 minutos depois, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu vi outro retorno. Igual. Com outro homem, igual, agachado, mesmo jeito, mesmo lugar. Só que não podia ser o mesmo. Não dava tempo de voltar, nem de ele ter corrido até ali. Nem dava para ser o mesmo retorno. Mas parecia. Eu até dei uma batida com os dedos no volante, tipo para acordar mesmo. Mas eu estava desperto. Estava lúcido.
Aquilo me embrulhou o estômago. Fiquei olhando pelo retrovisor, mas o ângulo não era bom. Só dava para ver a parte de trás, meio de lado. Aí ele levantou. Devagar. Ombros primeiro, depois as costas. Não dava para ver o rosto. E começou a andar. Uns 2 passos. Lento. Mas aí eu engatei e acelerei. Não sei te explicar. Não foi susto. Foi uma sensação ruim. Tipo quando você entra num lugar e o corpo inteiro te avisa que tem coisa errada. Eu senti isso e não quis dar chance. Mais adiante parei num posto que eu sempre encostava. Era um desses bem pequenos, sem muita estrutura. Tinha só o frentista lá, encostado, tomando café frio. Fui abastecer e sem muito rodeio comentei. Tinha um cara agachado num retorno ali para trás. Sem carro, sem nada. Achei esquisito. O frentista nem fez cara de espanto. Só puxou o boné para trás e falou: "Você viu ele? Aquele homem? Ele nunca pede ajuda. Só espera." Aquilo gelou o sangue. Eu tentei continuar o assunto, perguntei: "Espera o quê?" Ele deu uma risadinha sem graça. Nem era deboche, era nervoso mesmo. Quem para? Quem desce? Quem se mete? Ficou um silêncio ruim depois disso. Um silêncio feio, pesado. Terminei de abastecer e segui viagem calado. Sem música, sem rádio, sem nada. Nunca fui de dar ouvidos à conversa de beira de estrada. Mas aquilo ficou na minha cabeça de um jeito diferente, porque eu não inventei nada. Eu vi. E não vi só uma vez. Depois daquela noite, eu passei a mudar um pouco minha rota. Evitava passar ali naquele horário. Se dava para atrasar um pouco a saída e pegar o trecho mais claro, melhor. Se não dava, eu acelerava. Não olhava para os lados, só deixava para trás. Mas mesmo evitando vira e mexe, eu lembrava. E não era lembrança simples, era a imagem presa do homem, daquele jeito, agachado, no meio do asfalto, sem se mexer, sem pedir nada. Uma semana depois, eu estava em Anápolis de novo, descarregando. E fiquei na curiosidade, sabe? Fui perguntar no pátio de um posto maior, ali perto da saída. Conversei com 2 colegas de estrada mais antigos, que estavam jogando dominó na parte de trás da lanchonete. Falei por cima, sem muito detalhe. Um deles parou a jogada, olhou para mim meio sério e disse: "Você viu um cara agachado, sozinho no meio do retorno? De noite?" Eu só balancei a cabeça. Ele virou o rosto, ficou uns segundos calado e falou bem baixo: "Teve 3 que sumiram aí nesses últimos anos. Sempre nesse trecho. Nunca encontraram nada. Nem pedaço de lona. Nem cavalo de carga. Nada." Eu perguntei se era coisa confirmada, se tinha saído notícia, boletim, qualquer coisa. O outro cara, que estava ouvindo em silêncio, só disse: "Só se perdeu. Desapareceu. Um deles era amigo do meu irmão. Nunca mais voltou. O pior de tudo é que ninguém lembra o nome dos que somem. Você ouve a história pela metade, com medo de perguntar mais. Tem coisa que a gente prefere não saber demais. A cabeça da gente até tenta achar explicação. Pode ser emboscada, pode ser golpe, pode ser doido na pista. Mas ninguém nunca viu esse homem fazendo nada. Ele só fica ali, esperando, nunca levanta a mão, nunca olha para o farol. E mesmo assim, quem para, não volta." Teve um dia que eu resolvi encostar num restaurante de beira de estrada mais antigo que tem antes de Jaraguá. Fui almoçar e puxei assunto com um senhor que fica ali vendendo doce de leite caseiro. Antigo, desses que conhecem todo mundo da pista. Só falei do cara do retorno. Ele fechou a cara na hora. Disse que desde a duplicação daquela parte da BR, aquele ponto ali ficou esquisito. Que gente começou a sumir, que quem vê, vê uma vez só. Porque da segunda, não esquece nunca mais. Ele falou assim: "É um negócio quieto demais para ser bom." E foi só. Pegou as coisas dele e foi embora. Me deixou falando sozinho. Eu tentei esquecer, fui levando a vida, mas a verdade é que toda vez que eu pegava a BR de madrugada, meu olho já ia procurar, mesmo sem querer, mesmo sem precisar.
Teve uma noite em que chovia muito e eu quase não enxergava nada. Mas quando passei por ali, só o barulho da água batendo na lataria me lembrou dele. Eu diminuí sem pensar, como se o corpo quisesse ver se ele estava lá. E graças a Deus, não estava. Ou eu não vi. Mas não importa, a imagem nunca saiu. Meses depois, num carregamento em Uberlândia, fiquei sabendo de mais um sumiço. Um moleque novo, de 28, motoca. Última localização dele foi ali, naquele trecho. Ninguém mais viu. O pai rodou de carro uns 4 dias direto, passou pelos postos, perguntou. Mas nada, nem boletim direito fizeram. Sumiu como se tivesse sido engolido. Eu não sei se tem lógica, não sei se tem explicação, mas a quantidade de gente que simplesmente some naquele pedaço não é normal. E toda vez alguém fala do homem agachado. Eu nunca desci, mas também nunca mais passei por ali sem acelerar. Porque aquele homem, ele não quer ajuda. Ele só quer que alguém pare. Se esse vídeo chegou até você, comenta aqui embaixo se já ouviu história parecida naquela região ou em alguma outra estrada do Brasil. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque é o apoio de vocês que faz esse canal continuar trazendo os relatos mais pesados e reais da estrada.